Muito boa noite, ministros, companheiros, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final. É uma bênção grande para mim estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em Hebreus capítulo 12, versículos 25 ao 29, onde nos diz: Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora lhe prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é a voz que abalará os céus e a terra, do qual São Paulo nos diz aqui no versículo 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. A voz que abalará os céus e a terra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através das profecias bíblicas correspondentes ao tempo final, encontramos que Deus disse que vai estremecer este planeta Terra e também os céus. E agora, nesta ocasião, vamos ver essas profecias bíblicas e vamos ver o mistério da voz que abalará os céus e a terra. É a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo. Essa é a voz que falou por meio dos profetas do Antigo Testamento e é a mesma voz a qual não prestaram atenção muitos dos hebreus do tempo de Moisés e muitos dos hebreus do tempo dos demais profetas. Vejam aqui em Zacarias, capítulo 7 de Zacarias. Diz o versículo 11 ao 12: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus falava ao povo hebreu? Por meio dos profetas, como através do seu Espírito Santo, o Espírito de Deus nos profetas falavam ao povo. Por isso, vejam aqui, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante diz: dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Vem?
ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, sobre as glórias que o seguiriam. E agora, era o Espírito de Cristo nos profetas do Antigo Testamento que anunciava os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que viriam ao Messias quando estivesse na terra em carne humana. O mesmo Espírito que depois estava em Jesus, esse mesmo Espírito estava nos profetas do Antigo Testamento, anunciando as coisas que viriam ao Messias em sua vinda. Mas diz, veja, os sofrimentos indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Vem? Ou seja, não somente falava dos sofrimentos, mas das glórias que viriam. Após esses sofrimentos, depois desses sofrimentos, Cristo ressuscitou glorificado. E depois de estar com seus discípulos, uns 40 dias, depois encontramos que subiu ao céu diante de todos os seus discípulos e eram como 500 os que ali estavam e se sentou à destra de Deus no céu. Vem? E já daí em diante são as glórias do Messias. E depois do reino milenial, tudo isso são as glórias do Messias. E também bênção para todos os crentes em Cristo. Agora, vejamos, era o Espírito de Cristo nos profetas que falava essas profecias. Vejam aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E agora como falava? Por meio do seu Espírito Santo através dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. O herdeiro de toda a criação, quem é Jesus Cristo. E diz, e por quem fez o universo. Como Deus fez o universo? Por meio de Jesus Cristo. Deus não fez nada no passado, não está fazendo nada no presente e não fará nada no futuro que não seja através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Deus não opera através de pessoas, de outras pessoas, claro que sim. Mas é o Espírito de Cristo nessas pessoas, falando, operando, realizando o programa de Deus. Tudo é administrado por Jesus Cristo. Jesus Cristo e Espírito Santo é quem esteve no meio da sua igreja. Por isso, em Zacarias capítulo 4, quando nos mostra o candeeiro, o castiçal com 7 lâmpadas e 2 árvores de oliveira e 2 ramos de oliveira que vertem azeite como ouro sobre ou dentro do vaso principal, vejam, depois diz que não é com exércitos, nem com força, mas com o meu Espírito, disse o Senhor. Esse candelabro com 7 lâmpadas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. As 2 oliveiras são as 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, pois aqui diz, aqui em Apocalipse capítulo 11, o diz abertamente, diz, capítulo 11, versículo 3 em diante diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de cilício. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Isso é poder absoluto sobre a natureza. E isso significa que quando esses ministérios estiverem operando essas maravilhas, que são os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, estarão adotados. Isso é o ministério das 2 oliveiras adotados e, primeiramente, estarão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo
e depois levarão o evangelho aos judeus e serão chamados e juntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Vejam, em Zacarias capítulo 4, encontramos as duas oliveiras, um de cada lado do candelabro. O candelabro é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tipifica a igreja do Senhor. E no templo que o rei Salomão construiu, onde estavam os dois querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, no lugar santíssimo, que representa a etapa final da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual corresponde a este tempo final, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual, o qual Cristo esteve construindo de etapa em etapa. Por isso é que São Pedro nos diz, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 em diante, nos diz da seguinte maneira, e vamos ler para que tenhamos o quadro claro disso. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E agora aqui, Deus está construindo uma casa, um templo, um tabernáculo com pedras vivas. Isso é com seres humanos. Essas são pedras vivas, assim como a pedra de ângulo, a pedra rejeitada pelos mestres, pelo concílio do Sinédrio. E o sumo sacerdote, quem era? Não era uma pedra literal, era Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos os filhos e filhas de Deus são pedras vivas também, que são colocadas onde? No templo espiritual que Jesus Cristo está construindo. Paulo dizia, não sabem vocês que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E agora também nos fala da igreja como um templo espiritual. E agora diz também que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por isso é que encontramos que para o tempo final, o juízo divino da grande tribulação, que será o dia de vingança do nosso Deus. E o que é o dia de vingança? O dia em que Deus vingará o sangue dos seus santos, dos mártires da igreja do Senhor Jesus Cristo e também dos hebreus que foram martirizados. Por isso Deus disse, no capítulo 32 de Deuteronômio, capítulo 32 de Deuteronômio, Deus diz ali, o versículo 35, a mim pertence a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo. Vem? De quem é a vingança? De Deus. Por isso Paulo dizia, dai lugar à ira. Ele dizia, não vos vingueis vós mesmos. Portanto, o que é a vingança de Deus? Está representado, tipificado numa corte e, porquanto a vingança de Deus é de acordo à corte celestial e Deus é o juiz, e todo o poder e autoridade e todo o juízo deu a Jesus Cristo. Portanto, Deus sendo o juiz supremo através de Jesus Cristo, é que julgará os vivos e os mortos. E agora, desde a corte celestial, é que o juízo divino sairá para a humanidade. Assim como em uma corte terrena, vejam vocês, são levados os casos para que seja o juiz quem vingue, faça vingança de toda coisa que aconteceu. Por isso, a corte não permite que as pessoas vinguem a si próprias, não pode tomar a justiça pela mão.
corresponde ao juiz ditar o juízo. E Deus diz, Deus que é o juiz supremo diz, não vos vingueis vós mesmos. A mim pertence a vingança. E é Ele quem recompensará cada um conforme as suas obras. E agora vejam aqui. Recordem que para tudo há tempo. Aqui, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 em diante diz, vede agora que eu sou. Vede agora que eu sou. Eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte, eu restituo a vida, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue e a minha espada se fartará de carne. O sangue dos mortos e dos cativos, e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, pois o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança contra os seus inimigos e purificará a sua terra e o seu povo. Acompanhado de Josué, filho de Nun, Moisés veio e proferiu todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. E agora, com o dia de vingança do nosso Deus, onde Deus tomará vingança de todos os que destruíram o povo de Deus, o povo hebreu, e os que destruíram a igreja do Senhor Jesus Cristo agora, com esse dia de vingança, onde Deus vingará o sangue de todos os seus servos, será expiada a terra, sempre para que haja uma expiação, tem que haver morte e sangue. E agora, isso também o diz em Números, capítulo 35, Números 35, versículo 30 ao 34 diz, todo aquele que ferir alguma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas ninguém morrerá segundo o depoimento de uma só testemunha. Vejam, são necessários duas ou três testemunhas. E para que venha o juízo divino da grande tribulação, ou o juízo divino que será derramado na grande tribulação, tem que haver 2 ou 3 testemunhas. E aí temos em Apocalipse capítulo 11 as 2 testemunhas que profetizarão das coisas que hão de acontecer, os juízos divinos que hão de vir, porque esses ministérios receberão a revelação divina diretamente do trono de Deus através de Jesus Cristo e a revelarão à humanidade. E como estará sendo anunciado, profetizado, assim vai acontecer. Ou seja, aqui, as notícias do céu, das coisas que vão acontecer na terra durante a grande tribulação, estarão vindo através de um televisor, um que vê mais do que os demais. Um profeta é um televisor, alguém que capta o sinal do céu, recebe a voz diretamente de Deus e a transmite à humanidade. É um transmissor da voz de Deus. E agora, por isso, vocês encontram através do Antigo Testamento homens aos quais Deus disse: diga ao povo tal coisa. Vem? Estão transmitindo ao povo o que Deus disse. A voz de Deus está sendo transmitida através desses homens, desses profetas. Um profeta é um homem com as 2 consciências juntas e por isso pode ouvir e pode ver
em outras dimensões e, consequentemente, pode ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo de Deus tudo o que Deus está dizendo. Vejam aqui o que diz Deus ao profeta Jeremias. Diz no capítulo 1 de Jeremias, versículo 4 ao 10, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te santifiquei. Te dei por profeta às nações. Ou seja, que nasceu profeta. Os profetas não se tornam profetas. Não se tornam profetas estudando muito, não se tornam profetas orando muito, mas que nascem profetas. Nascem com as duas consciências juntas. O resto das pessoas nasce com as duas consciências separadas, mas os profetas nascem com as duas consciências juntas e por isso é que, estando acordados, podem ver em outras dimensões ou escutar também. Continua dizendo, e eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, pois sou menino. E me disse o Senhor: não digas, sou uma criança. Não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo o que te mandar, dirás. E agora vejam, o porta-voz de Deus aqui nessa passagem é Jeremias. Continua dizendo: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Onde Deus coloca as suas palavras na boca do profeta que ele envia para cada era ou para cada dispensação. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, aí também nos diz sobre os profetas e sobre o profeta messiânico. Aqui em Deuteronômio capítulo 18, veja o que nos diz. Capítulo 18, versículo 15 diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Por que Moisés diz: a ele ouvireis? Porque a voz de Deus está onde? No profeta que ele envia. Quando uma pessoa ouve e escuta o profeta que Deus envia para o tempo em que a pessoa está vivendo, está escutando Deus, está escutando a voz de Deus direta através de um véu de carne. Continua dizendo em Deuteronômio, aqui no versículo 18 e 19: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, terá que se arrumar com Deus, prestar contas a Deus, porque Deus vai pedir contas às pessoas. O que aconteceu em Zacarias, capítulo 7, versículo 11 ao 12, onde Deus enviava a sua palavra por meio de seus profetas, através do quê? Do seu Espírito Santo. Era o Espírito Santo falando através dos profetas. Era a voz de Deus por meio do seu Espírito, através de lábios humanos. Não quiseram escutar. E então veio grande aborrecimento da parte de Deus. E a ira de Deus veio sobre o povo. Agora continuamos aqui lendo em Jeremias. Versículo 10 diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para destruires, para arruinar e para derrubar, para edificar e para plantar. Vejam, Deus colocou um homem sobre nações. Para quê?
sobre nações e reinos para arrancar, para destruir, para arruinar e para arruinar e para edificar e para plantar. Vem? 2 trabalhos para realizar. E, no entanto, as pessoas viam um homem, mas esse homem era um profeta de Deus e estava conectado diretamente com o trono de Deus e, consequentemente, a voz do trono de Deus, a voz de Deus, vinha à raça humana nesses dias através do profeta Jeremias. E o que ele falasse de juízo, de maldição, se materializaria. O que ele falasse de bênção se materializaria. E agora encontramos que assim é como Deus atuou todo o tempo. E agora, sendo que estamos falando da voz que abalará os céus e a terra, se há uma voz, tem que haver um instrumento através do qual escutemos essa voz. E agora, sendo que é a voz que abalará os céus e a terra e, consequentemente, tem a ver com o juízo divino que virá sobre a raça humana, que começará com um terrível terremoto que abalará os céus e a terra, ou seja, vai acontecer algo muito grande. Mas isso não aconteceu por quê? Porque a paciência de Deus é para a salvação de todos aqueles que vão receber Cristo como seu Salvador e vão fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como a paciência de Deus nos dias de Noé, desde o momento em que Deus disse a Noé que iria destruir a raça humana, depois disso transcorreram 100 ou 120 anos. E as pessoas podiam dizer, Noé está dizendo isso já faz 10 anos depois, já faz 20 anos, já faz 30 anos, está dizendo o mesmo e não acontece. Mas o que acontecia? Não era a paciência de Deus, não era a paciência de Deus para aqueles incrédulos, era a paciência de Deus para Noé. Porque Noé era um crente. E a paciência de Deus para Noé era por quê? Porque Noé estava construindo a arca e não tinha terminado. Se Noé demorasse 500 anos, Deus tinha que esperar 500 anos. Se Noé demorasse 50 anos, pois viria em 50 anos o dilúvio, porque Noé entrava na arca e já escapava do juízo que ia vir. Deus sempre tem uma forma para escapar do juízo divino. Qual é a forma que Ele tem para o último dia para escapar do juízo divino? Nossa transformação e o rapto. Ao sermos transformados, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E já teremos 3 anos e meio da grande ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde estaremos recebendo grandes galardões. Enquanto a humanidade estará aqui na terra passando pelos juízos da grande tribulação. Agora, sempre há uma forma para escapar. Os que escaparam no tempo de Noé foram os que escutaram a voz de Deus naquele tempo. Quando, em outros tempos, veio destruição sobre a raça, quem escaparam? Os que escutaram a voz de Deus. Quem escaparam? Quando veio a destruição sobre Jerusalém? Os que tinham escutado a voz de Deus através de Jesus Cristo. Quando viram Jerusalém cercada de exércitos, Cristo disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, chegou sua destruição. Quem estiver fora, não entre em Jerusalém. Quem estiver dentro, saia de Jerusalém. Vem? E os crentes em Cristo, que estavam dentro de Jerusalém, saíram, se foram de Jerusalém. O general romano Tito, durante esses 2 anos que cercou Jerusalém, deu oportunidade para que saíssem. Vejam, a misericórdia de Deus foi isso, para que os que tinham escutado a voz de Cristo, a voz de Deus através de Jesus Cristo, pudessem sair, porque Cristo disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, quem estiver dentro da cidade, saia dela. Vem? E tinha então que haver oportunidade para sair. Ou seja, que mesmo que foi um pouquinho, mas Deus abrandou o coração do general romano Tito. Por amor a quem? Àqueles crentes em Cristo que tinham escutado a voz de Deus através de Jesus Cristo.
Pois Deus, por meio do seu Espírito Santo, estava falando através de Jesus Cristo em seu ministério terreno. Deus, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Foi por meio de Jesus Cristo que Deus fez o universo. Em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos fala disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vem? Portanto, encontramos que tudo o que Deus faz, o faz através de Jesus Cristo. E como Deus podia fazer coisas através de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo, quando foi criar o universo, o corpo de Jesus Cristo não tinha nascido ainda, mas Cristo estava em seu corpo angelical. Por isso pode dizer no capítulo 8, versículo 56 ao 58 de São João: Abraão, vosso pai, se alegrou de que havia de ver meu dia, ouviu e se alegrou. E disseram os judeus: ainda não tem 50 anos. E viste Abraão? Cristo disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Como era Cristo antes de Abraão? Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Cristo, o anjo do pacto. Vejam que aqui nos diz, em Malaquias capítulo 3, que aquele que viria depois de João, ao qual João prepararia o caminho. Veja aqui o que diz, de quem essa pessoa diz. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 diz: vede, eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro? João Batista. Isso já se cumpriu. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem é o anjo do pacto? O anjo do Senhor. Quem deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai. Por isso é que diz São Paulo que Deus deu a lei ao povo por meio de anjos. Em Hebreus capítulo 2 e no livro dos Atos também. Em Hebreus capítulo 2 diz, versículo 2: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E agora, encontramos que a palavra dita pelos anjos é a palavra dita pelo anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical. E agora vejamos aqui, no capítulo 7, do livro dos Atos, versículo 53, aqui, vamos ver o que nos diz. Estevão pregando diz, capítulo 53 diz, versículo 53 diz, até um pouco antes, versículo 51 em diante diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vem, resistiam sempre ao Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Assim como vossos pais, assim sois vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes. E agora, por ordenação de anjos, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse anjo do Senhor que aparece aqui no Êxodo, no capítulo 3 e também no capítulo 23 de Êxodo. Vejam aqui. Capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo nos diz:
Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo em diante diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Continuou Deus: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E agora o anjo do Senhor depois aparece, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Parece que é o Senhor. Por quê? Porque Deus está em seu anjo, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é Cristo em seu corpo angelical. Por isso também, quando pergunta qual é seu nome, dá 4 consoantes que são o Y, o H, o W, H, por nome. Depois aqui, no capítulo 23 de Êxodo, versículos 20 ao 23 diz: Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz. E agora, Deus diz que escutem a voz de quem? Do anjo, do seu anjo. Do anjo do Senhor, do anjo do pacto. Por quê? Porque Deus estaria falando através do seu anjo. Guarda-te diante dele, ouve sua voz, não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo, o anjo do Senhor. Por isso, quando veio o anjo do Senhor em carne humana, sendo precursado por João Batista, quando apareceu o anjo do Senhor em forma de homem, o que aconteceu? Ele disse em São João capítulo 5, versículo 43, Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Quando outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. Esse outro é o anticristo, o homem de pecado ao qual o povo hebreu receberá. Recordem que quando Cristo foi julgado por Pilatos, e Pilatos depois diz aos judeus, porque eles pediram a morte de Cristo, a crucificação, Pilatos diz: tenho que matar, tenho que crucificar vosso rei. Eles dizem: nós não temos rei senão a César. Vem? César é um imperador que pertence ao reino dos gentios e, consequentemente, vem da linha do reino babilônico, que depois vai passando da etapa do Império Babilônico à etapa do Império Medo-Persa, e da parte da etapa do Império Medo-Persa à etapa do Império da Grécia, e depois da etapa do Império da Grécia à etapa romana. Vem? Ou seja, vai passando da cabeça de ouro ao peito e os braços de prata, ao ventre e as coxas de bronze, e depois as pernas de ferro, e depois aos pés de ferro e de barro de oleiro. E agora, dessa linha do reino dos gentios, é César. E eles dizem que não tem outro rei a não ser César. Portanto, vejam, e desse reino é que vem o anticristo, o homem de pecado. A esse eles receberão. Isso já é uma profecia, portanto, isso é dessa maneira. Agora, Cristo foi rejeitado e houve um propósito nisso. Tinha que efetuar o sacrifício da expiação pelos pecados de todos os filhos e filhas de Deus que estavam dispersos pelo mundo inteiro. Assim como no Antigo Testamento se efetuava o sacrifício da expiação pelos pecados do povo no dia 10 do sétimo mês de cada ano, onde se sacrificava o bode da expiação, e
Os que, arrependidos dos seus pecados, pediam perdão a Deus e se aproximavam de Deus, alcançavam a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e ficavam reconciliados com Deus. Aquele que não vinha arrependido dos seus pecados, quem não vinha afligido em sua alma por ter pecado contra Deus, arrependido por ter pecado contra Deus, não ficava reconciliado com Deus e perdia o direito de viver um ano mais. Deus o cortava do meio do povo. Aí encontramos que o sacrifício desse bode da expiação por Jeová, pelo Senhor, tipifica Cristo morrendo na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Ou seja, que no lugar de nós morrermos pelos nossos pecados, Cristo tomou nossos pecados, se tornou pecado por nós e morreu no nosso lugar. Morreu como pecador porque levou nossos pecados, mesmo que ele de si mesmo não tinha pecado. E depois encontramos que o bode, por emissário, isso está em Levítico capítulo 16, versículo 1 em diante, e capítulo 23, versículos 26 ao 29 de Levítico. O bode por emissário, o qual não era sacrificado, mas que quando o sumo sacerdote terminava seus trabalhos com o bode que era sacrificado, depois saía do lugar santíssimo, colocava as mãos sobre o bode que estava vivo e confessava os pecados do povo sobre esse bode e o enviava por um homem que já estava destinado para isso, o enviava por meio desse homem longe ao deserto, levando os pecados do povo. Esse bode também tipifica Cristo. Um bode que morre, que tipifica Cristo, e outro bode que não morre e tipifica Cristo também. Cristo, quando morreu, depois levou nossos pecados longe, porque Ele foi onde estavam os espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé, ou seja, que foi ao inferno, porque todo pecador tem que ir ao inferno. Esse é o lugar que corresponde ao pecador. E ali pregou os espíritos em prisão e também ele tirou as chaves do inferno e da morte do diabo e ele deixou ali nossos pecados. Por isso, quando ressuscita justificado, como se nunca tivesse tido pecado. Ressuscita justificado, porque para ressuscitar, glorificado, para poder ir ao céu, tinha que ressuscitar sem pecado. E agora, encontramos que Cristo, em seu corpo angelical, é o bode por emissário. E Cristo, em seu corpo físico, é o bode por Jeová, pelo Senhor. Venham simples que é tudo. Ambos tipificam Cristo. Cristo, em seu corpo angelical, não morreu. O que morreu foi seu corpo físico, mas depois foi ressuscitado, glorificado, e depois ele esteve uns 40 dias na terra. Mas antes disso, depois que ressuscitou, vejam, ele tinha que subir ao Pai, por isso não permitiu que o tocassem, mas depois, mais adiante, permitiu que o tocasse. Tinha que se apresentar primeiro diante do Pai, subir ao Pai e depois voltar. Essa é a explicação para essas passagens. Agora, encontramos que Cristo leva uns 2000 anos no céu, com o seu corpo glorificado. Recordem que um detalhe muito importante: não conheciam Cristo quando ressuscitou. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, os que eram anciãozinhos, como vão ressuscitar? Em um corpo novo, glorificado e jovem. Na ressurreição, as pessoas serão jovens, corpos que representarão de 18 a 21 anos de idade. Houve uma mudança no corpo de Cristo.
estava glorificado e, consequentemente, não o podiam conhecer até seus discípulos mais próximos a ele. Os caminhantes de Emaú, vejam, caminharam com Jesus e nem o conheceram. Até que partiu o pão, dando graça, partiu o pão, e aí o reconheceram. E desapareceu. Outra, vejam, podia aparecer e podia desaparecer, porque o corpo, no corpo glorificado, não há limitações. É um corpo interdimensional. E porquanto é um corpo interdimensional, pode aparecer e pode desaparecer. Em palavras mais claras, pode passar dessa dimensão terrena para outra dimensão invisível e já não podem ver. Também quando subiu ao céu, uma nuvem o tirou da vista deles. Vejam, Cristo, em seu corpo glorificado, está tão jovem como quando subiu ao céu. Porque no corpo glorificado a pessoa não fica velha. E nós temos a promessa de que Cristo vai nos dar um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Quando? A final trombeta. Recordem que é a final trombeta. A trombeta é a voz de Deus, a voz de Cristo. E agora encontramos que no Antigo Testamento era reunido o povo com o som de trombeta. E, através das diferentes etapas da igreja, com o som da trombeta do Evangelho da Graça, estiveram sendo juntados os escolhidos de cada etapa da igreja. E para o último dia, teremos a trombeta do Evangelho da Graça e a trombeta do Evangelho do Reino. E isso corresponde às duas oliveiras, a Moisés e Elias. E será a única ocasião na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo que se estará escutando na Igreja do Senhor Jesus Cristo a grande voz de trombeta do Evangelho da Graça e a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. A grande voz de trombeta do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, para nos dar a fé, para receber a transformação interior, recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sendo batizados em água em seu nome, recebendo seu Espírito Santo e obtendo assim o novo nascimento. E assim obtemos essa transformação interior. Assim é como nascemos. A vida eterna no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. E já temos vida eterna, mesmo que nosso corpo físico ainda não tenha vida eterna, mas nossa alma tem vida eterna. E agora nos falta receber a adoção física, que é a redenção do corpo, que será a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação de nós, os que vivemos. E isto, para obtermos essa transformação física, estaremos escutando a grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados escolhidos de Deus no último dia. E assim estaremos escutando diretamente a voz de Deus. E estaremos obtendo conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque a voz de Deus estará nos falando de todas essas coisas que em breve devem acontecer, incluindo os juízos divinos que virão sobre a raça humana. E agora, vejamos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 4, Cristo com essa voz de trombeta diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E depois, para obter o conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer, quem será o instrumento que Cristo terá para nos falar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Que diga aqui o próprio Cristo, porque se Ele o diz, nós não temos que opinar nada. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
É através do anjo do Senhor Jesus Cristo que a igreja do Senhor Jesus Cristo escutará todas essas coisas que em breve devem acontecer. Escutará o mistério de todas essas coisas que hão de acontecer no tempo final. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, também Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer é o anjo do Senhor Jesus Cristo. É através deste anjo que Cristo estará se manifestando em Espírito Santo no meio da sua igreja e estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em São João capítulo 13, versículo 20, Cristo diz: em verdade vos digo, se alguém receber ao que eu enviar, me recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E agora, quem é o enviado aqui para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E como será possível que, escutando e recebendo ao que Cristo envia, estaremos recebendo Cristo e estaremos, consequentemente, recebendo ao que enviou Cristo ao Pai? Porque em seu enviado estará Cristo, em Espírito Santo, e estará Deus manifestado, falando ao seu povo todas essas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo de si mesmo não falará nada, mas que falará tudo o que lhe será dado para o povo. João apóstolo quis adorar este anjo, e o anjo disse que não o fizesse. Este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, é um profeta, e está em corpo espiritual. Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Um espírito é um corpo de outra dimensão, parecido ao nosso corpo, parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão. E este anjo está em seu corpo angelical, dando a João a revelação do Apocalipse. Assim como estava no Antigo Testamento o anjo do Senhor, dando a revelação a Abraão, a Moisés e a todos os profetas que ele enviou. Mas no final se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. E, para o tempo final, este anjo do Senhor Jesus Cristo, que esteve todo o tempo na igreja de Jesus Cristo, em seu corpo angelical, estará em carne humana. E esse será o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Cristo falará todas as coisas que hão de acontecer. E a voz de Deus, o Pai, através de Cristo e Espírito Santo, estará falando através do seu anjo mensageiro. E essa será a voz que estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Tudo que for falado por essa voz acontecerá dessa maneira. Vejam aqui, temos em diferentes lugares do Apocalipse as profecias dessas coisas que hão de acontecer. Por exemplo, temos aqui no capítulo 14, versículo 6 em diante, onde diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É o anjo mensageiro do último dia, que estará assinalando o momento quando estará chegando a hora do juízo divino, a hora do dia de vingança do nosso Deus, a hora que aparece em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2. Recordem que Jesus Cristo leu essa passagem em São Lucas capítulo 4 e se deteve na metade do versículo número 2, onde diz: para pregar o dia, o ano aceitável do Senhor. E aí se deteve. Se continuasse lendo, dizia: e o dia de vingança do nosso Deus. Por que não leu essa outra parte? Porque o dia de vingança do nosso Deus é para ser pregado neste tempo final.
por Cristo em Espírito Santo, através do seu enviado, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, vejamos outras escrituras que nos falam sobre essas coisas em Apocalipse capítulo 10. Recordem que João Apóstolo, na revelação apocalíptica, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e os mensageiros que Cristo enviaria à sua igreja. Aí estão representados os apóstolos, estão representados São Pedro, São Paulo e os demais mensageiros que Cristo enviaria à sua igreja. Portanto, quando João escuta a voz de Deus, através de quem a escuta? Através do anjo do Senhor Jesus Cristo. É através do anjo que vem a revelação de Jesus Cristo. Por isso João quis adorar o anjo e o anjo disse que não fizesse. João disse que quis adorar o anjo que tinha mostrado todas essas coisas. E agora, vamos ver algo mais aqui. Em Apocalipse capítulo 10, encontramos que Cristo, depois que toma o livro dos 7 selos, que está na destra de Deus em Apocalipse capítulo 5, depois em Apocalipse capítulo 6, abre 6 selos e em Apocalipse capítulo 8 abre o 7º selo e depois em Apocalipse capítulo 10 vem com o livrinho aberto em sua mão. Esse anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10 é Cristo. E vem com o livrinho aberto em sua mão, vem com o livro dos 7 selos aberto. O livro dos 7 selos é o livro da vida do Cordeiro. É o título de propriedade dos céus e da terra. É o título de propriedade da vida eterna. E agora, este título de propriedade Adão teve, e agora, porquanto Adão pecou, regressou à destra de Deus, e Cristo, segundo Adão, o toma em Apocalipse capítulo 5. Isto ainda não ocorreu. Cristo não pôde se levantar do trono do Pai, onde está fazendo intercessão como sumo sacerdote com seu próprio sangue, por cada pessoa que o recebe como seu Salvador, até que entre até a última ovelha, o último escolhido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, quando se completar a igreja, Cristo já terminou sua obra de intercessão como sumo sacerdote, se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade do livro dos 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Vejam aqui, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Águas representam povos, nações e línguas. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E agora as vozes dos 7 trovões é a voz de Cristo como o leão da tribo de Judá. Por isso o ancião disse a João no capítulo 5, não chores, eis o leão da tribo de Judá. Venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Continua dizendo, e quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, selo que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. Que tempo? O tempo de redenção terá terminado. E daí em diante, quem estiver sujo, permanecerá sujo, porque o sangue da expiação, o sangue de Cristo já não estará no trono do Pai, não estará no trono de intercessão, não estará no propiciatório, no trono de Deus no céu, porque Cristo já terá terminado sua obra de intercessão. E, consequentemente,
Quando Cristo toma o título, o abre e o traz à terra, o tempo de redenção já terminou. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele te fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetize outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. É a primeira ocasião aqui profetizado que o título de propriedade do livro dos 7 selos será entregue a um homem que o comerá. Adão teve e não o comeu. Jesus Cristo o recebe e não come, mas o entrega a um homem, o livro mais importante dos céus, do qual não havia nenhuma pessoa digna de tomar esse livro e abri-lo, nem sequer de olhá-lo. E agora Cristo toma, que era o único digno de tomá-lo, e o entrega a um homem. O que Cristo está fazendo? Está entregando o título de propriedade dos céus e da terra, o título da vida eterna. Portanto, esse título, sem esse título, não haverá ressurreição, nem haverá transformação para os escolhidos. É necessário que Cristo tome o título de propriedade no céu e o traga à terra e entregue a um homem. Esse homem recebe a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, no capítulo 11, aí já está o ministério profético, diz, no capítulo 11, versículo 3 em diante: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Esses são os ministérios que terão o título de propriedade do livro dos 7 selos. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo. Em filmes, quando mostram filmes assim, das 2 oliveiras ou das 2 testemunhas, mostram expulsando fogo pela boca, mas o que isso representa é falando a palavra. Essa é a espada que sai da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e do Filho do Homem de Apocalipse capítulo 1 é a palavra. E agora terão a palavra criadora para falá-la, e o que falam ocorrerá. Porque terão a voz que abalará os céus e a terra. Agora vimos onde está a voz que abalará os céus e a terra. Está no mistério profético das 2 oliveiras, no ministério profético de quem comerá o título de propriedade, o livro dos 7 selos, está naquele que terá a mensagem da grande voz de trombeta do último dia. Essa grande voz de trombeta é a mensagem profética de Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, através do mensageiro final, do anjo do Senhor Jesus Cristo. Nesse anjo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o único que tem ministérios, estará operando esses ministérios e estará falando. E o que estará falando será a voz de Deus. Isso será a voz de Deus, e essa é a voz que abalará os céus e a terra. Vimos que tudo é simples. Tudo é simples, mas tudo está escondido aqui na Bíblia, no livro do Apocalipse e em outros livros,
da Bíblia. Vejam em São Mateus capítulo 24, versículo 31, Cristo diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. A única forma para serem juntados os escolhidos no último dia é por meio dos anjos do Filho do Homem, que são as duas oliveiras, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Esse é o ministério do último dia, através do qual a voz que abalará os céus e a terra estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Portanto, estejamos atentos à palavra de Deus correspondente a este tempo final. Estamos no tempo final, onde Cristo está chamando e juntando os seus últimos escolhidos da sua igreja, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Aí aparece em Apocalipse capítulo 7 o anjo que vem com o selo do Deus vivo, o qual chamará e juntará 144 mil hebreus. Isso está no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 2 em diante. O anjo que vem com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. O anjo que vem com o Espírito Santo nele manifestado, nos falando e nos revelando todas essas coisas, e chamará também 144 mil hebreus. Por isso é que trataram de converter o povo hebreu a Cristo e não puderam, mesmo que milhões de hebreus receberam a Cristo como Salvador. Mas os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, esses, ninguém os pode converter a Cristo, exceto o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, através do qual estará a voz que abalará os céus e a terra. E estamos no tempo final, no tempo onde primeiramente estará no meio da igreja de Jesus Cristo a voz que abalará os céus e a terra. Estará onde? No anjo do Senhor Jesus Cristo. Estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos. E para que estará falando a voz que abalará os céus e a terra? Para que estará nos falando no meio da igreja de Jesus Cristo? Para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para nos dar essa fé. Assim como para obtermos a transformação interior, tivemos que obter a fé. Para essa transformação, a fé de Cristo, a fé, a revelação da primeira vinda de Cristo. E essa fé está onde? Essa revelação está onde? Na pregação do Evangelho da Graça. Com nenhuma outra revelação, a pessoa pode obter a salvação e vida eterna. Com nenhuma outra revelação, a pessoa poderá obter o perdão dos seus pecados e ser batizado em água no nome do Senhor e receber o Espírito Santo. Tem que obter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E onde está essa revelação? Está no Evangelho da Graça. E a revelação para obter a transformação física, obter nossa transformação, está no Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. A segunda vinda de Cristo é para quê? Para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. A primeira vinda de Cristo foi para realizar o sacrifício da expiação por nossos pecados. E agora vejam aqui, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz: mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Para que vem Cristo em sua segunda vinda, no tempo final? Para o que estamos esperando? Para que transforme nossos corpos. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, para que seja igual ao seu corpo glorificado. Muitas pessoas pensam que se vão no rapto com Cristo, mas sem o corpo glorificado.
não há rapto, não há arrebatamento da igreja e não há transformação sem a segunda vinda de Cristo. Portanto, estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Não haverá conhecimento do mistério da segunda vinda de Cristo, exceto através da voz que abalará os céus e a terra. A voz que abalará os céus e a terra é a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, no último dia, nos dando a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, junto com a mensagem do Evangelho da Graça. Duas mensagens dispensacionais. E essas são a chuva temporã e a chuva tardia, caindo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A chuva do ensinamento. Com a chuva temporã da pregação do Evangelho da Graça, obtemos a fé para sermos transformados interiormente, a fé para crer em Cristo, recebê-lo como nosso Salvador, sermos batizados em água em seu nome, receber seu Espírito Santo e obter um novo nascimento e obter um corpo angelical da sexta dimensão. Se há um nascimento, um corpo tem que ter nascido. É um corpo angelical, chamado também o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende. É o tipo do corpo do qual falaram a Rod lá, quando Pedro bateu a porta, quando o anjo tirou do cárcere e Pedro bateu a porta, onde estava orando por ele, e Rod disse, quando foi ver, disse, é Pedro, os que estavam orando ali por Pedro disseram, não, esse é o anjo. Vem o anjo de Pedro, que é o corpo angelical de Pedro. Cada crente em Cristo nascido de novo tem seu anjo, seu corpo angelical. Por isso é que quando o crente morre, sendo um crente em Cristo morre, vai em seu corpo angelical ao paraíso e vive ali, até que Cristo complete sua igreja e traga todos os mortos em Cristo em corpos físicos glorificados, os ressuscite e a nós nos transforme. Assim que podemos ver que para este tempo final, assim como Deus, por meio de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, esteve falando através da pregação do Evangelho da Graça, para o último dia, Cristo estará nos falando com a grande voz de trombeta, não somente do Evangelho da Graça, mas com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Em ambos os evangelhos encontramos a grande voz de trombeta do jubileu. A grande voz de trombeta do jubileu espiritual para a salvação e vida eterna, para os que recebem a Cristo como Salvador, e depois a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino para obter a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E por que estará pregando o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o mensageiro final? Porque ainda na terra haverá pessoas que necessitarão receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. E recebem a Cristo escutando a pregação do Evangelho da Graça, e então nasce a fé de Cristo aqui na alma, e creem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Evangelho, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Portanto, estará trabalhando nesse trabalho. O anjo do Senhor Jesus Cristo estará evangelizando, levando o Evangelho da Graça e também junto o Evangelho do Reino para nos dar também a fé, para a transformação e arrebatamento ou rapto da igreja. Portanto, o grupo do último dia, dos escolhidos do último dia, a igreja de Jesus Cristo será o único grupo que terá ambas as chuvas, chuva temporã e chuva tardia, terá ambas as trombetas, a trombeta do Evangelho da Graça e a trombeta do Evangelho do Reino. Terá ambos os evangelhos, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. E não há contradição no Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Portanto, o mensageiro do último dia, onde estará a voz que abalará os céus e a terra, saberá fazer a diferença que há entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Portanto, não haverá confusão, mas mais luz para compreender as coisas que não podíamos compreender em outros tempos, em outras eras, porque eram coisas que somente com a pregação do Evangelho do Reino seriam abertas a nós. Portanto,
Para este tempo, estaremos escutando a voz que abalará os céus e a terra. Essa é a voz de Deus, a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, através do seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. A voz que abalará os céus e a terra. Foi para mim um privilégio grande e bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do nosso tema, a voz que abalará os céus e a terra. Muito obrigado, amáveis amigos, ministros, companheiros, no Evangelho de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa presença aqui e vossa atenção. Saudações da minha parte para vossas congregações, para todos os irmãos de vossas congregações, e saibam que em breve Cristo completará a sua igreja, e daí em diante entramos em uma nova etapa do programa divino. Cristo ainda está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão. Com o seu sangue, Ele está como sumo sacerdote, até que tenha entrado a sua igreja até o último escolhido. Depois é que Ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. E dará o título de propriedade a um homem que será seu anjo, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana. Pregue as pragas. É como Moisés. Deus ordenou a Moisés pregar as pragas. Dizia: diga que virá tal coisa. Se Moisés não dissesse, não vinha. Mas Moisés ia e dizia. E ocorriam as coisas. Por quê? Porque é a palavra criadora de Deus nos lábios de um homem, e quando esse homem falava essa palavra, se materializava, porque é a palavra criadora de Deus. Como quando Deus disse, haja luz, e foi a luz, vem? É o mesmo, agora Deus falando através de homens, de profetas. Assim foi sempre. Vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo cada uma em seu devido tempo, a seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade, porque a ordem é: importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É o ministério das duas oliveiras em quem come o livro, o qual está representado em João o apóstolo. Comendo esse livro, aí está representando o anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade do livro e o comerá e profetizará. Os juízos divinos que hão de vir sobre a terra os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. Portanto, estamos perto de que chegue esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas ocorra. Mas ainda a misericórdia está estendida no céu. Ainda há misericórdia no céu. Ainda estamos na dispensação da graça. Ainda a porta da misericórdia está aberta, mas em São Lucas, capítulo 13, versículos 25 ao 27 diz que a porta vai ser fechada. Quando for fechada, já não entrará nenhuma outra pessoa à casa de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Já terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo e já estaremos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A voz que abalará os céus e
a terra. É a voz de Deus, por meio do seu Espírito Santo no anjo, do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Foi aberto esse mistério de Hebreus capítulo 12, versículos 25 ao 29. Se conseguirem o anjo do Senhor Jesus Cristo, conseguiram a voz que abalará os céus e a terra. O reverendo William Branham, quando falou desse anjo, disse: esse é um espírito de profeta, é um profeta. Por isso é que o livro do Apocalipse é um livro profético. Bom, aí vamos nos deter e em outra ocasião estaremos vendo outros temas proféticos, onde Deus nos permitirá compreender muitos mistérios correspondentes a este tempo final. Que Deus continue abençoando a todos e os use grandemente em sua obra neste tempo final, e que vossas igrejas sejam abençoadas grandemente, e que Cristo acrescente mais e mais pessoas às vossas congregações, e que Cristo os encha cada dia mais e mais do conhecimento da sua palavra revelada para o último dia, e que Cristo os prospere, vocês e vossas congregações espiritualmente e materialmente também, e os use, vocês e vossas congregações, grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados companheiros no ministério, neste último dia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixo novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Que Deus abençoe a todos e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.